Olá, Bruno, tá me ouvindo? Para ti é um segundo tempo, né, Bruno? Pois é. Bom, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, assim, eu comentei com vocês, né, na terça-feira, sobre a atividade de avaliação número um, né, em que na primeira questão tinha aquela análise lá do conjunto dos números reais, né? E depois eu também comentei sobre a questão 2, que era uma questão que tratava da convergência, né, de uma sequência de números racionais que convergia para uma raiz quadrada irracional, né? Então, na aula de hoje, eu vou apresentar duas coisas. Eu vou apresentar alguns resultados relacionados a cálculo de limites, que são chamados de limites fundamentais, né, que são conhecidos do cálculo, né? Alguns resultados que serão vistos aqui são conhecidos ali do cálculo, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode usar, então, alguns recursos da planilha, né, para efetuar cálculos envolvendo sequências, né, aqueles cálculos, por exemplo, que permitem obter aproximações de raízes quadradas, como nós fizemos, e até outros tipos de sequências, e até mesmo, né, digamos, vou falar assim, um uso experimental, né, das planilhas para investigar, digamos assim, né, o cálculo de limites, né, e o uso dos recursos aqui da página da Wolfram também, que pode ser útil na investigação, né, do valor de um limite de uma função num ponto, né. Então, a primeira coisa, né, que eu quero comentar assim, é que a respeito dos limites fundamentais, né, eu vou usar um texto que eu tenho do semestre anterior aqui, que é esse aqui. Vou praticar. Então, esses limites que eu estou chamando aqui, né, de limites fundamentais do cálculo, são assim chamados porque podem ser demonstrados de diferentes formas, tá? E eles são o ponto de partida para muitas outras identidades, né, fórmulas de cálculo de limites, envolvendo não só funções trigonométricas, a partir deste limite que vocês estão vendo aqui na tela, né, limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, ele é um limite igual a 1, né, e depois um outro limite fundamental que a gente vai ver que envolve um quociente com a função exponencial. Então, independentemente da função envolvida, o nome limite fundamental ou limites fundamentais é porque a palavra fundamento, o que quer dizer? É a base. A partir, então, destes resultados, tá, é possível a gente estabelecer vários outros. Então, é nesse sentido que esses limites são chamados de limites fundamentais do cálculo. Tá? Então, dentro do desenvolvimento do cálculo diferencial integral, né, existem muitas técnicas conhecidas para o cálculo de limites. E o que a gente está apresentando aqui são alguns resultados que envolvem cálculo de limites. Só que nem todos os resultados vistos aqui são obtidos da mesma forma. Por exemplo, os limites fundamentais do cálculo, esses que eu vou apresentar pelo menos dois, eles são obtidos por técnicas diferentes. Esse limite, por exemplo, do seno de x sobre x igual a 1, né, ele pode ser deduzido, ele pode ser demonstrado usando-se desigualdades que tratam de cálculo de áreas, né, de regiões do plano, né?
certo? Enquanto o limite que envolve a função exponencial, por exemplo, ele pode ser deduzido no contexto do estudo das propriedades da função exponencial e das equações diferenciais que essa função satisfaz, né? Então, são inúmeras, né, as técnicas. Então, a gente vai ver assim, vamos considerar primeiro, né, que esses limites são verdadeiros, tá? E a gente vai investigar, digamos assim, através da análise gráfica e também através da planilha do, do Excel, né, quais são as consequências, digamos assim, desses resultados que nós estamos vendo aqui, tá? Então, esse é o primeiro limite fundamental que aqui aparece, né, é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, né, eu estou dizendo que esse limite é igual a 1. Isso que está dizendo aqui, esse resultado, né? Vocês vejam que eu apresentei aqui uma tela, né, onde aparece, né, o gráfico da função seno de x sobre x, né? Essa curva aqui, tá certo? A expressão, né, do cálculo do limite ali, esse limite de seno de x sobre x tende a zero igual a 1, que é a notação lá que é usada pela página da Wolfram, né? E o valor do limite, ou seja, a gente está escrito que é 1, né? E aqui tem outros resultados aqui, que é o desenvolvimento assintótico desta série que expande, né, esta função na vizinhança do x igual a zero, né? É o desenvolvimento em série de Taylor dessa função, que é conhecida, quando é calculada no ponto x igual a zero, é a série de Maclaurin, né? Então, vocês vejam que esse gráfico aqui, ó, está dizendo, ó, quando o x se aproxima de zero, que olha aqui, uma pequena vizinhança do zero aqui no eixo horizontal, aqui, ó, os valores do y estão lá perto de 1. Então, tem uma bolinha, né, vermelha ali, exatamente no ponto em que o y é igual a 1. Por que aparece essa bolinha? Porque vejam que no ponto x igual a zero, né, esta função sequer está definida, né? Não tem como calcular essa divisão aqui no ponto zero. Sendo de zero é zero, dividido por zero, né? Como é que vai dividir zero por zero? É impossível, né? Então, por que isso é importante a gente voltar lá, né? Sempre pensar assim, o que afinal de contas, a gente está analisando aqui? É a tendência, né, da divisão seno de x sobre x, quando o x se aproxima de zero, né? E essa divisão vai tender a 1 quanto mais próximo de zero estiver o valor do x. É isso que está dizendo, né, esta igualdade, né, está aparecendo aí. É exatamente isso que está sendo dito, certo? E esse limite, ele gera, né, muita dúvida assim, na cabeça dos estudantes. Eu noto assim, que, né, outros alunos que já fizeram análise, meus alunos de cálculo, eles têm dúvidas, né? Por que é esse o resultado? Isso já no início, né, lá do estudo das propriedades das funções, séculos XVI, XVII, já também surgiram muitas controvérsias, né? Então, quando a pessoa está estudando pela primeira vez, um resultado é natural, né? Que surge uma dúvida, afinal de contas, por que, né, tal valor é realmente o resultado que deve ser atribuído àquele limite, tá? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui, né, na página da Wolfram, né, como é que a gente escreve, né? Ó, né, limite, tá? Limite, né, a gente escreve lá, né, SIN dividido por x, SN de x dividido por x, tá? X, né, flechinha, zero, tá? A flechinha é o sinal de menos seguido do sinal de maior. Ó, certo? Então, vocês vejam que ele interpreta, né, por isso que essa página, né, é chamada de inteligência computacional, né? Por quê? Porque ela é capaz de interpretar que esse símbolo aqui, ó, está dizendo que o x tende a zero, né? X, sinal de menos,
sinal de maior, então ele junta, né, isso aqui para entender que isso aqui é uma flechinha, fazendo que o x tende a zero. Ele até escreve ali, ó. É o limite, então a palavra limit, né, transforma aqui no símbolo do limite, que a gente está acostumado lá do cálculo, né? A divisão seno de x sobre x, que é o SIN, né, são as 3 primeiras letras da palavra sinus, né, que é sino em latim, né? E então escreve o resultado. E aquele gráfico, né, que aparece lá no texto que eu estava mostrando na tela anterior. Tá? Então, realmente, está mostrando aqui, ó, se eu pegar um ponto bem pertinho de zero ali, né, digamos, no valor de x próximo de zero, mas que seja maior que zero, 0,1, 0,2, né? Vocês vejam que o valor do y correspondente está lá, ó, bem pertinho daquela bolinha vermelha, né, onde o y vale 1. E se o x for negativo, ó, vocês vejam que é a mesma coisa. Ó, pegar um valor de x aqui, será menos 0,1, por exemplo, né? O valor do y está bem, bem próximo, né? De 1, sem dúvida nenhuma. Tá? Muito bem. Então, assim, vou fazer aqui um primeiro experimento bem simples, né? Digamos, um cálculo intuitivo, tá? Intuitivo, para a gente fazer uma. É como se, vamos supor, né? Estou querendo investigar, né, qual é o valor desse limite. Tá? O limite, né, quando x tende a zero, né, de seno de x sobre x. Né? Então, vocês lembram, né, que eu comentei né, que quando a gente considera no cálculo de um limite, o x está se aproximando de um certo ponto. No caso, né, o x está se aproximando de zero. Né? Esse limite, se ele existir, e a gente está vendo ali, né, pela explicação anterior, que ele deve ser igual a 1, né, ele não pode depender, né, de uma sequência particular. Você tem que pensar assim, qualquer que seja a sequência de valores construída, né, ou considerada na aproximação do ponto x igual a zero, né, os valores daquela divisão ali devem se aproximar de 1, independentemente da maneira como eu construo esta aproximação. É isso que está dizendo. Então, observe, existem infinitas possibilidades, né, da gente construir uma sequência de números que tende a zero. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Vou pegar para x aqui desta forma. Vocês vejam que essa coluna, né, de números que está representada aqui nessa tabela, né, claramente é uma coluna de números reais, que são todos eles positivos, evidentemente, né? Mas tem aqueles 3 pontinhos, certo? O que aqueles 3 pontinhos querem dizer? Né? Que a regra de formação, né, dessa sequência, ela deve se manter. Tá? Então, qual é a regra de formação é muito clara. Né? O próximo elemento daquela sequência vai ser 0,00001. Vai ter 4 zeros após a vírgula, seguido do número 1. Depois vai ter 5 zeros após a vírgula, seguido do número 1, e assim sucessivamente. E a gente olhando, né, essa regra de formação, a gente vê que esta é uma sequência de números positivos que está realmente, né, se aproximando de x igual a zero. Então, realmente, ali eu estou construindo, né, uma sequência de valores que tendem a zero. Tá? Então, aqui do lado direito, eu vou colocar os valores do seno de x.
Eu vou pegar uma calculadora aqui, ó, uma calculadora do próprio computador aqui, certo? E aí vocês têm que, se vocês usarem a calculadora, eu peço que vocês façam na calculadora de vocês, de repente, que tenha no celular, se alguém está acompanhando pelo notebook, né? Vocês cuidem, né? Ó, aqui está a calculadora. Se você usar a calculadora, ela tem que estar no modo radianos. Tá? Aí se vamos colocar, por exemplo, 0,1. Né? Aí aperta na tecla do seno. Eu vou escrever aqui o resultado correspondente. Vou colocar aqui 0,0998. Né? Vou botar isso aqui, eu acho que é suficiente. Tá? Aí eu vou botar lá o próximo elemento da sequência, 0,01. Tá? A máquina continua em radianos, né? Calculo o seno. Vou copiar aqui. Beleza? Copiei já. Então, agora eu vou pegar o outro valor, né? 0,001, 1 milésimo, né? Eu vou lá, calculo o seno. Está irradiando a maquininha lá, seno. Ó, você veja que já escreve, né? Com a potência de 10 negativa ali, ó. Aí tem um monte de noves ali, né? Tá? Então, é 9 vezes 10 na menos 4. Então, este 9 que aparece aqui, na verdade, ele está na quarta posição após a vírgula, né? Então, vem 0,0009999, etc. Tá? Porque tem esse 10 na menos 4 aqui, tá vendo? Agora, eu vou botar o próximo elemento daquela tabelinha lá, que é este número 0,001, né? 0001, tá? É 1/10 de milésimo, né? Eu vou calcular o seno aqui, ó. Olha só, dá 9,9999 vezes 10 a menos 5, né? Ou seja, é o 9 que aparece lá na quinta casa decimal. Né? Tem um monte de 9 ali. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Né? Seguido de 8, 13, etc. Bom, beleza. Então, né? Ó, então a gente tem esse conjunto de valores aqui. Ó. Tá vendo? Ali, né? A tabela com os valores, né, do seno de x ao lado dos valores correspondentes a x. Né? Então, é muito importante, qualquer que seja o cálculo, tá? Não importa a função trigonométrica, se é seno, se é cosseno, se é tangente, cotangente, função trigonométrica, inversa, arco, cujo seno é x, importa. Vocês têm que ter a máquina sempre configurada em radianos. Tá? Então, né, para a gente... Aqui a gente vai ter uma sequência de pontos aqui que a gente não vai calcular, né? E aqui, então, nós vamos dividir o seno de x por x. Tá? Então, né, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui vai dar 0,0998 na primeira linha, dividido por 0,1. A gente vai escrever o resultado lá. 0,998. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó. 0,00998 e vou dividir por 0,01, por um centésimo. Né? Eu vou escrever o resultado aqui. Vocês podem fazer na calculadora de vocês aí.
fazer o próximo aqui. E o último ponto que eu calculei. Vamos fazer aqui. Então, vocês vejam lá, que realmente, né, se a gente olha aqui essa tabela, né, a gente vê que aqui ó, dá 0,998, né? Aqui dá 0,99998. Aqui são 6 dígitos iguais a 9, após a vírgula, aqui, ó, seguido de 8. E aqui é 0, são 8 dígitos iguais a 9, seguido de 8. Então, o que a gente percebe, né, nessa coluna que representa a divisão, que é o seno de x sobre x, né, olhando de cima para baixo, né, quanto mais próximo de 0 for o valor de x, mais próximo de 1 é o resultado da divisão. Né? Certo? Então, essa é uma maneira de fazer, digamos assim, bem empírica, né, bem experimental. Tá? Bom, acontece que a gente pode fazer isso, né, também numa planilha. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, como é que a gente pode fazer isso numa planilha de Excel. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Vamos escrever assim. Então, aqui eu vou montar, pessoal, uma planilha que vai... Então, eu peço que vocês estão... têm condições de usar o Excel aí agora, não? Sim? Sim, a Bruna, sim. Quem mais está aí? O Eduardo. Sim, professor. Dá para usar o Excel aqui. Tudo bom? Uhum. Tem Excel aí? Tem. Tá, beleza, então. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Né, eu vou montar uma planilha, tá? Para cálculo de limites. A gente vai montar ela bem geral, assim, tá? Vou botar aqui primeiro o A, né? E aqui, neste exemplo, eu vou botar o zero aqui, tá? Esse zero aqui eu vou pintar de amarelo, né? E aqui eu vou botar assim, ó, representa, opa, né? Representa o ponto de aproximação. Então, assim, o que vai acontecer? Se vocês deixam né, pronto isso aqui, depois, em outros exemplos, vocês podem alterar aquele ponto aí, digamos, o x não tende a 0, tende a 2, tende a 3, vocês vão alterar, né? Fica bem prático assim nesse sentido, tá? Então, aqui a gente vai botar a lei da função. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui a lei da função. Só para ter uma organização aqui, para depois, de repente, vai abrir a planilha, né? Ah, mas que função é? Aí está ali a função. Seno de x, seno de x dividido por x, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar, né, uma sequência. Como eu disse para vocês, isso aqui não é uma prova, né? Não é uma demonstração. Isso aqui é como se eu tivesse, assim, digamos, imagine assim, eu não sei qual é o limite. Então, vai testar. Tá? Bom, e tu pode botar aqui para 0,1, né? E o próximo ponto é o primeiro dividido por 10.
Aí vai criar uma regrinha de formação aqui, ó. Aí tu pode estender isso aqui, ou até botar mais do que os pontos que tinha ali no caderno, tá? Então aqui nós vamos centralizar tudo aqui para ficar mais bonito. E aqui assim, ó, uma das vantagens da planilha, né? Tu não precisa se preocupar que ela está configurada para calcular em radianos, né? Então já não tem que se preocupar com isso. Bom, então tá. Eu quero, né? Já construí a sequência aqui. Eu posso estender aqui, né? Vai ter mais zeros. Aí a gente vai lá, ó, e vai colocar igual seno, né? SN, ele vai oferecer ali a opção seno. Aí tu pode clicar ali, abre parênteses, né? O valor do x, fecha o parênteses, né? Aí a gente já pode botar, dividir por x. Vou botar o resultado da divisão já, né? Pronto. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui. Opa. Vou botar aqui com 10 casas. Pronto. 10 casas aqui. Aí tu uniformiza, pode ver que vai aparecer lá, né, mais casos do que tinha ali no caderno. Bom, aí o que vai fazer? Né, tu já definiu a primeira célula, né, ali da linha F9, né, a linha 9 da coluna F, né, é seno de E9 dividido por E9. Então agora tu só arrasta aqui, ó, né, coloca ali o cursor ali no cantinho inferior direito, marca ali com o lado esquerdo do mouse e arrasta aqui. Ele vai atualizar os valores. Tá? Então, vocês vejam, né? Não sei se vocês conseguiram concluir aí. Esperar vocês me dão um retorno. Viram? Certo, Leandro? Conseguiu aí o mesmo resultado? Tá, beleza. Então, o que a gente observa? Aqui a gente está com aquela sequência, né? Que tem aquela lógica de formação que eu comentei no início, né? Valores positivos de x se aproximam de zero nessa coluna. Aqui a gente percebe que lá pelas tantas a função dá 1. O que é esse 1 aqui? Não é que o resultado é exatamente igual ao 1, é que em função dos arredondamentos, né, a calculadora interna ali, digamos, né, do Excel, né, ela faz um arredondamento e apresenta o resultado. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, em vez de 10, vamos botar 15 casas. Ver se vai dar diferença. Opa. Ó, tá vendo? Estão vendo que esta, esta, esse aumento do número de casas decimais já está mostrando que o resultado, na verdade, não é 1, é 0,999. Claro, continua apresentando, né, a tendência de se aproximar de 1. Né? Então, mas eu quero ver se vai dar 1 mesmo. Bom, aí tu pega e vai aqui, né, aumenta a quantidade de posições aqui, né, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, pelas tantas, acontece o mesmo que aconteceu antes, né? Quando tínhamos 10 casas decimais. Ou seja, o que isso mostra? Que o valor do limite ele não depende do número de casas decimais. Pode aumentar as casas decimais, né? Vai acontecer que vai demorar talvez mais tempo, digamos assim, para aparecer, né, o efeito do arredondamento. Mas ele não tem, é inexorável. Né? Realmente é o que está apresentando esta sequência, mas como eu disse para vocês, é um conjunto de números positivos que tem essa clara regra de formação. Eu quero testar em outras regras de formação. Quer ver? Aqui é fácil de fazer a modificação. Vai lá e bota 0,2. Ali na primeira célula, vai modificar tudo que vem depois. Né? Ó, em vez de ser 0,1, 0,01, etc., tem essa regra aqui, mas continua sendo, aqui nessa coluna, né?
um conjunto de valores que se aproxima de zero. O que a gente observa aqui, nessa coluna, um conjunto de valores que realmente se aproxima de 1. Muito bem. Então, agora eu vou construir aqui uma, uma outra coluna. Vou botar aqui do lado. X e aqui X. Eu vou pedir para vocês me darem um exemplo aí. A Bruna, o Eduardo. Um outro exemplo de uma sequência de valores de X aqui que converge para zero. Sobre X. Tá falhando aqui o áudio, Eduardo. Sobre X. Tá vendo? Não estou ouvindo. Não? Vou botar no chat, então. Ah, isso, por favor. Não, 1 sobre X não. A minha sugestão é assim, um conjunto de valores numéricos aqui nessa coluna aqui seja um exemplo de uma sequência que converge para zero. Escrever no chat os primeiros da regra de formação que eu pego os demais. Né? Valores numéricos aqui, que nem esses, semelhantes a esses aqui, mas não quero iguais, quero parecidos. Um 1,01. Então, mas eu vou botar aqui, nessa posição? É isso? Aí depois, qual é o próximo? E depois, aqui, o que eu boto aqui depois? É isso aqui? É isso que eu entendi. É isso aí? Tá, e essa sequência vai convergir para zero? Esses valores aqui? Lembra que a gente está calculando, a gente está testando ainda, né, o mesmo limite. Eu quero ver o que. Tá, beleza, mas então tá, tudo bem, mas não te estressa, tá? O que interessa é tu tá pensando no assunto. Muito bem, agora, tudo bem. Essa aqui não é a sequência que a gente quer, certo? Seria eu acho que essa aqui é uma sequência que converge para um. Beleza. Agora então, tá. Então, isso aqui não vai servir para o nosso propósito. Agora pensa aí. Pensa no outro exemplo, é um conjunto de valores de x que represente uma sequência que se aproxime de zero. Tu, a Bruna, né, ou os dois. Pode ser aqui pelo chat, não se preocupe.
Por exemplo, pode ser. Começa com 0,3. Ah, vai de 2 em 2, tá? É isso? Vai aumentando de 2 em 2. Assim? Você entende? Ah, é para ser de 1 em 1. Tá. Hum. Ah, mas tudo bem. Tá. Realmente é uma sequência de valores que, né, vai tá obedecendo essa regra. Né? Quanto maior a quantidade de zero, vai aumentando de 1, vai se aproximando de essa coluna aqui, né, dos valores de x, né, representa uma sequência que realmente converge para zero. Vamos ver se ele então, já captou a regra. Não captou. Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui sinal de igual. É o primeiro dividido por 10. Pronto. Aí tem a regra de pronúncia. Tá. Beleza, então vamos calcular aqui. Igual seno, né? Seno do número dividido pelo número. Ó, tá vendo aqui, ó? Vamos fazer aquele truquezinho. Vamos botar aqui. Vamos botar primeiro 10 casos. Ó, tá vendo? Aqui está aproximando de 1. Tá? Então, estes exemplos todos aí, né, são de fato comprovam, né, que para estas sequências, todas que forem escolhidas ali, a divisão tem de 1. Beleza. Agora, eu quero que vocês pensem aqui, ó, um outro exemplo de uma outra sequência que se aproxima também do zero, mas que agora, nessa coluna aqui, ó, todos os números sejam negativos. Vamos ver. Pense aí, pode me responder pelo chat. Acredito eu, professor. Consegue me ouvir agora? Sim, estou ouvindo bem. Acredito eu que a ideia é os mesmos números, só que negativo. Por exemplo, menos 0,3 ou menos 0,2. Pode ser, perfeitamente. Sem problemas. E assim por diante, né? Vai de 1 em 1 ali. Porque Uhum. vai ser o seno do... Isso, O seno dele dividido pelo negativo, daí acaba sendo... exatamente. Exatamente. Ó, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Seno do número dividido pelo número. Ó. Opa. Não fiz a divisão. Ó. Dividido pelo número. Ó. acredito que é isso. Porque daí Dá vai acabar dando exatamente positivo, as né? duas quantidades. Exatamente a mesma coisa. Que é o que aparece no gráfico, aquele que a gente viu. Ó. Ó. Se eu pego um número aqui, ó, um positivo, por exemplo, aquele menos o 0,3 que vocês falaram, né? E o menos 0,3, ó, a imagem é a mesma. Né? Então, não importa se está com o valor de x próximo de zero aqui positivo, ou próximo de zero aqui com x negativo, a divisão continua próximo de 1, que é o que está mostrando esta tabela aqui. Tá? Bom, beleza. Um último exemplo aqui, que eu vou pedir para vocês pensarem, é o seguinte. Aqui nessa coluna agora do x, tá? Uma nova sequência que converge para zero, agora com valores positivos e negativos misturados.
Pode ser alternado ou não. Mas tem que ter positivo e negativo na sequência. O professor, pode repetir, por favor? Aqui na coluna do x, Uhum. uma sequência de valores que converge para zero, que contenha números positivos e negativos. Converte para zero, positivos e negativos. Tá. Podem aproveitar os exemplos que já foram dados, não tem problema. Vamos ver. Não conseguiu pensar em nenhum exemplo. Pode pensar em misturar esses dois aqui, ó. É uma dica. Pode, não tem nenhum problema. Isso, essa regra aí, né, por exemplo, serve. Ó. Vai botar aqui, né, 0,3, aqui menos 0,3. 0,03 menos 0,03. Né? E assim vai. Ó, essa sequência é o que a gente chama de uma sequência alternada, né? Ora o valor é positivo, ora o valor é negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Mas vocês concordam, né? Analisando aqui, ó, que essa é uma sequência que os números estão se aproximando de zero. Só que em vez de se aproximar de zero somente com números positivos ou somente com números negativos, a sequência está alternando, né? Como a colega falou, ó. Ora positivo, ora negativo. Mas vocês vejam que à medida que a gente lê de cima para baixo, né, além de serem alternados, os valores estão cada vez mais próximos de zero. Certo? Então, realmente é mais um exemplo de uma sequência de valores de x que convergem para zero. Né? E aí, na hora que eu fizer o cálculo, né, dos valores da função, mesma coisa, né? Vou lá, seno, ó, x dividido por x. Ó, a gente arrasta aqui. E a gente vê claramente, né, que, de fato, né, a divisão tende
a 1, né? Claro que aqui, se a gente esticar, digamos assim, né, a gente vai perceber mais claramente, né, essa aproximação, quanto mais zeros, né, a gente colocar aqui, ó, veja que ele já automatizou ali, né? Então, assim, pessoal, por que eu fiz essa pergunta, né? Eu pedi para vocês fazerem este exercício exatamente para ressaltar, né, que quando a gente diz, né, que este limite aqui, ó, é zero, tá? Nesta igualdade fica implícito, fica entendido que o x se aproxima de zero de todas as possíveis, né, infinitas maneiras diferentes de quando o x tende a zero. Então, pode ser ora positivo, ora negativo, pode ter dois positivos com um negativo, enfim, qualquer regra que vocês construam aí na cachola de vocês, tá? Seja qual for a regra, colocando aqui nessa divisão, a tendência dessa divisão é se aproximar do número 1. Tá? Então, é nesse sentido que deve ser interpretado, né, que o valor do limite não depende, ó, não depende de ser uma sequência só de números positivos, ou só de números negativos, ou misturados. Não. Qualquer que seja a sequência, vai ter que convergir para o mesmo valor. Tá? Bom, então, como eu disse para vocês, né, aqui é uma forma de organização. Ó, quando a gente coloca lá, ó, tá vendo? Estou com o cursor aqui. Se você coloca o cursor lá, ó, ele aparece, né, o comentário. Então, isso é bom porque depois, quando tu, né, vai, de repente, tu salva a planilha, depois tu reabre, né, uma semana, 2 semanas depois, tu tem ali, né, organizada aquela lógica que foi utilizada na construção dos resultados. Né? Então, agora eu vou fazer a apresentação do segundo limite fundamental do cálculo, que é também considerado um limite aqui, né, um limite fundamental aqui na análise, que é esse limite que nós estamos vendo em tela. Enquanto o Word se recupera ali, ó, limite de e na x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero, este limite é igual a 1. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui uma outra aba, né? Depois a gente vai salvar isso aqui. Né? Então, aqui, ó, limite fundamental 2. Né? Então, o A é zero, continua sendo zero, né? E a f de x aqui nesse segundo exemplo, a f de x é e elevado a x menos 1 dividido por x. Então, vocês observam, aqui eu vou até fazer de uma forma diferente, tá, pessoal? Para mostrar para vocês, né? Existem diferentes opções aqui de construção. Eu vou calcular o expoente primeiro, desculpa, o numerador primeiro, né? E o denominador. Depois fazer a divisão. Então, vou mostrar. Vou centralizar essas células aqui. Vamos ver enquanto o Excel se recupera aqui, só um minuto. A tecnologia é muito boa quando funciona, né? Quando não funciona, é um problema. Ó, então, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui aquela velha sequência,
começando com 0,1, vamos dividindo por 10, tá? Essa aqui é a sequência clássica, né? Então, agora eu vou calcular a função exponencial ali, tá? Então, vai ficar igual... Eu coloco ESP lá, ó, ESP. EXP, tá? ESP de x, né? Fechou o parênteses, menos 1. Tá? Então, aqui a gente vamos fazer o seguinte, vamos já formatar essas células aqui com 10 casas. Meu Excel aqui tá meio... Meu computador está meio malzinho hoje. Número 10 casas. Então, aqui a gente vai dividir, né? Ó, este valor dividido por x. Tá? Então, você veja o seguinte, aqui, ó, por que eu fiz dessa forma? Já vou explicar. Eu vou justificar. Observa, essa coluna aqui, né? Vamos centralizar. Então, a primeira coluna, valores de x. Claramente, é uma sequência que tem valores que se aproximam de zero. Tá? Esta coluna aqui, que é o valor da expressão que aparece no numerador, né, naquela divisão, ela também está tendendo a zero, tá vendo? 0,1, 0,01, 0,001, tá vendo que está aumentando a quantidade de casas decimais iguais a zero após a vírgula? Então, este número, que representa o numerador, também está tendendo a zero. Então, o que a gente tem aqui? Uma divisão de dois valores que tendem a zero. Tanto o numerador, que é o que está destacado ali na tela, quanto o denominador. Essas duas colunas, né, numerador e denominador, tendem a zero. Aí eu vou fazer a divisão das duas. Olha só. Então, o que está mostrando ali? Claramente, né, esta divisão se aproxima de 1, se a gente for considerar esta sequência de valores de x formados segundo aquela regra, 0,1, 0,01 e assim sucessivamente dividindo por 10. Tá? Então, beleza. Né? É uma verificação experimental, né, de que este limite é igual a 1. Tranquilo? Então tá, agora eu vou pedir de novo para vocês um outro exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero um exemplo aqui de valores de x que convergem para zero, diferentes daqueles anteriores. Não quero igual àqueles anteriores. Aqui na coluna do x, aqui, ó, uma outra sequência diferente. Daqui é a sequência anterior. Aqui as anteriores. 02, 0027, 03, 0037 e essas aqui, né? Então, agora, eu quero uma diferente. Uma diferente, mas que tende a zero, né, professor? E sim, que tende a zero. Menos 0,1. Tá. Começando com menos 0,1. E aí? Menos 0,01 agora. Menos 0,01. Ah, essa aqui. Isso. E assim sucessivamente. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar assim, ó. É só dividir por 10, é isso? Uhum. Então, pegou o negativo ali, né? Aquela primeira. Beleza. Tudo bem. Então, vamos calcular aqui, ó. Função exponencial. ESP, né?
do valor do x menos o 1. Aqui, ó, vocês vejam que os valores aqui atualizados estão dando aqui. Agora eu vou dividir. Este valor dividido por esse. Vamos fazer o seguinte. Vamos formatar 10 casos primeiro, depois a gente pode atualizar. Ó. Olha aí. Tá vendo? Agora, para valores negativos de x, ó, aqui está claramente, né, o numerador está tendendo a 0, ó, mas agora o numerador que está tendendo a 1 está um pouquinho diferente, tá vendo? Ó? Mas é praticamente 1. Né? A diferença lá na quinta, sexta, sétima, oitava casa decimal. Né? Aqui são valores um pouquinho maiores do que 1, ó, é 1,0 alguma coisa, né? E aqui é 0,99999, aí vem alguma coisa depois. Né? Então, essas situações, né, os valores de x negativos ou os valores de x positivos, né, tanto num caso quanto no outro, né, a gente percebe, né, que a tendência desta função na vizinhança do zero é se aproximar de 1. Tá? E, da mesma forma, vocês podem testar qualquer outra sequência de valores de x que se aproxime de 0, né, como o Eduardo falou, né, a aproximação é do ponto 0, vocês vão verificar que o limite vai ser 1. Tá? Você pode construir a sequência mais louca, aí, mais estranha possível, mas que convirja para 0, né? A divisão dessas duas funções vai tender a 1. Tá? Então, agora vamos fazer um exemplo aqui parecido com esse segundo limite fundamental aqui, e vocês vão ver o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever no caderno. Então, nós temos dois limites fundamentais. Né? Este aqui, que vale 1. Né? Esse é o primeiro limite fundamental, que é geralmente escrito nos livros, né? E o limite 2, que é o limite quando x tende a 0, de e na x menos 1 sobre x, que também vale 1. Tá? Então, vocês vejam que tanto nesse caso do seno de x sobre x, quanto da função e na x menos 1 sobre x, né, essas duas expressões são chamadas de indeterminações da forma 0 sobre 0, porque quando o x se aproxima do ponto 0, né, o numerador e o denominador, tanto desta expressão quanto dessa aqui, são funções que vão se aproximar de 0 simultaneamente. Né? É o que está mostrando essa tabela aqui. Ó. Vocês vejam que o x está tendendo a 0 e o seno de x está tendendo a 0. Né? É o que está mostrando a nossa planilha lá, né, quando a gente fez ali o cálculo nas sequências que nós construímos. Né? Ó, e na x menos 1 tende a 0, né? Qualquer que seja a sequência. Tá? Então, quando isso acontece, quando a gente tem uma divisão de dois números reais que convergem para 0 simultaneamente, a gente diz que essa divisão é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Né? E, nesse caso, né, as duas tendem a 1, que são chamados de limites fundamentais do cálculo, da análise, né, porque deles a gente consegue deduzir vários outros resultados importantes envolvendo essas funções. Tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos supor, né, que vocês tivessem que dar um chute, digamos assim. Qual é o valor do seguinte limite? Limite de n 2x menos 1 sobre x quando x tende a 0. Se vocês tivessem que dar um chute aí, Bruno e Eduardo, qual o valor vocês chutariam, assim, olhando para o limite ali da parte superior? Qual resultado vocês escreveriam aqui? A Bruna acha que é 1. O Eduardo?
Olha, eu ficaria na dúvida entre 1 e 2, mas acho que é 1 também. Eu acho que é 1 também. Uhum. Então tá, então vamos testar na planilha. Ó. Olha só a vantagem da planilha. Aqui na nossa planilha, o ponto de aproximação é o mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou salvar a planilha. Bom, quer ver? Eu vou lá e vou salvar como, tá? Vou dar um nome para essa planilha aqui. Onde é que eu estou? Análise matemática. Vou dar aqui limites fundamentais. Tá? Então, salvei lá. Tá? Então, esse resultado já está salvo lá na planilha chamada limites fundamentais. Agora eu vou aqui, ó, eu vou simplesmente alterar. Professor, Ele agora ser e na x, eu professor, botaria ela no x. Né? Vou botar um doisinho ali. Ó. Aqui eu vou botar um doisinho, né? E mesma coisa. Aí olha só que barbada, né? Para a gente alterar estas fórmulas. A gente só vai lá na primeira linha. Né? Ó, aqui onde calcula a função, ó, em vez de ser e na x menos 1, a gente vai botar e na 2 vezes x menos 1. professor, Oi? não está Ah, compartilhando. desculpe. Desculpe. Obrigado. Ó, então, o que eu fiz aqui? Ó? Alterei ali. Ó. Ficou e na 2x menos 1 sobre x. Estão vendo lá? Então, aqui, ó, ficou e na 2x menos 1, e na 2x menos 1 sobre x. Aqui também, tá? Aqui que eu faço aqui, pessoal? Ó, nessa célula, onde tem a primeira linha do cálculo da função e na 2x menos 1, tu vai lá e bota ESP de 2 vezes x menos 1, tá? E aqui tu vai dividir, né? Esse resultado aqui, aí vejam que ele atualizou, né? Tu vai lá, ó, e atualiza aqui. Vejam o que vai acontecer. E a mesma coisa. ESP de 2 vezes. E atualiza lá. Ah, tá. E agora? Olhando esse resultado da planilha, o que vocês diriam? É para 2, né? É 2. Então, na verdade, esse limite aqui é exatamente igual a 2. Tá? Vocês podem testar aqui, vocês podem botar outra sequência, fazer o mesmo exercício que nós temos antes. Ó. Em vez de ser 0,1 aqui no início, bota 0,2, por exemplo. Bota 0,2 lá, ó. Vai dar, lá no finalzinho vai dar 2. Aqui, se vocês começarem com menos 0,2, ó, ele atualiza tudo e continua dando, né, aqui nessa coluna, ó, vocês vejam que converge para 2. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, vocês podem brincar aqui, ó, bota lá 0,5 para iniciar a sequência. Tá? Ó, ele atualiza automaticamente, ó, continua se aproximando de 2. Bota aqui, menos 0,5. Ele atualiza tudo, continua se aproximando de 2, aquela divisão ali. Tá? Então, é muito legal esse recurso. Né? Então, eu sugiro para vocês, né, sempre enxergar dessa forma. Né? A planilha ela não é uma demonstração, né, de resultados, ela é uma verificação. Né? Então, digamos assim, tu tá, como eu perguntei, de repente tu tá, né, sim, com uma ideia, como vocês disseram, alguma dúvida entre 1 e 2, né? Tá? Aí tu testou e viu que essa divisão aqui está com valores próximos de 2, então, né, a intuição junto com o cálculo está te mostrando que, na verdade,
né, o limite é igual a 2. Tá? Mas, ó, a planilha não serve como demonstração de resultados de limites. Serve para inspeção, né? Para experimentar, para testar valores, né? E fazer uma hipótese. Eu acho que é tanto, né? Isso sim, para isso serve. Tá? Então, nesse sentido, né, eu recomendo e acho que a planilha cumpre essa função, né, de servir como um instrumento de pesquisa, né, de investigação, né, de testes, para tentar, né, descobrir uma tendência. Tá? Mas deve ficar bem claro para vocês, né, isso que eu estou chamando a atenção agora aqui, vou enfatizar, né, que tem certas funções, né, e dependendo da forma como a gente escolhe os pontos, vamos dar a ideia de um valor de limite que aparentemente lá é um número e na verdade não é. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui para encerrar. É o seguinte. Tá? Se vocês analisarem esse limite aqui, ó, dependendo da forma como a gente constrói uma tabela de pontos, tá? Vai dar a impressão de que o valor do limite pode ser zero, por exemplo. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês aqui. É seno de π dividido por x quando x tende a zero. Tá? Ó. Ó. Então, aqui a gente vai botar o x e aqui o seno de π sobre x. Então, eu vou fazer aquela velha sequência, tá? E aqui, ó, vamos lá, seno de π dividido por x. Ó, pessoal, vou botar aqui com 15 casos decimais. O que vocês diriam aqui, ó, olhando essa sequência aqui? Qual seria a conclusão de vocês?
Opa. De novo. De novo aqui, desculpe. Ó, construir essa sequência de valores de x, ó, aqui na planilha, o 0,1, 0,01, 0,01, etc. Tá? E aqui os valores do seno de π dividido por x. Tá? Aqui assim, ó. E, na verdade, está errado. Aqui é seno de π sobre x, assim. Vamos construir direitinho. Aqui está certo. Tá? Vamos lá. O que vocês diriam, né, olhando essa tabela aqui? Qual é o valor desse limite? Agora já corrigiu o compartilhamento. Aparentemente é zero, né? Tá? Mas, na verdade, não é. Tá? Por quê? Porque esses valores de x que eu escolhi aqui são todos valores em que realmente a função é muito próxima de zero. Tá? Mas isso ocorre num caso muito particular devido à lei dessa função. Tá? Se vocês olharem lá o gráfico dessa função, ó, no comando do plot, seno, é SN, né? π dividido por x. Tá? Digamos, de -1 até 1, ela vai oscilar, né, violentamente na vizinhança do zero, mas não vai ter limite. Tá? Ela fica oscilando assim, ó, indo de -1 até 1, aqui com uma frequência tão alta que ela fica densa, assim, né, como se os gráficos estivessem superpondo, e aqui à direita também. Ela fica oscilando e depois vai diminuindo a frequência e a oscilação. Tá? Então, o que acontece é que ela fica variando violentamente aqui e, na verdade, ela passa por infinitos pontos em que ela vale zero, mas ela não tende a zero. Tá? Essa função, na verdade, não possui limite quando x tende a zero. Tá? Porque, se vocês colocarem, por exemplo, vamos botar aqui uma outra regra de formação, vamos botar raiz de 2. Raiz de 2, opa, é raiz de 2, né? Igual a raiz, aqui em alguns raiz, aqui, ó, raiz de 2. Ó, aqui eu peguei a raiz é a célula anterior dividido por 10. Ó. Ó. Estão vendo que aqui são valores que tendem a zero. Ó. Vou esticar um pouquinho mais. Aqui, tá? E aqui, ó, agora, ó, olha só. Então, aqui eu fabriquei uma outra sequência que vai para zero. Raiz de 2 sobre 10, raiz de 2 sobre 100, raiz de 2 sobre 1000. Né? Então, aqui, ó, comecei com raiz de 2, mas vai dividindo por 10, vai dividindo por 10, vai convergir para zero. E vocês vejam, olha só, né? Valores que não tem nada a ver. Né? Ai, meu Deus. Tá? Valores hora positivos, hora negativos, tá vendo? Tá? Então, em vez de começar com raiz de 2, vou botar aqui raiz de 3. Raiz opa, igual a raiz de 3. Ó. Então, aqui fabriquei uma outra sequência que converte para zero. Tá? E agora valores ó, bem diferentes, hora positivo, negativo, tem 2 negativos, 3 negativos, mais um negativo, tá vendo? 5 negativos aqui e um positivo. Então, o que acontece é isso, essa função, na verdade, né, ela oscila aqui, então ela tem um monte de pontos em que ela vale zero, que são aqueles pontinhos que a gente escolheu ali na primeira sequência. Mas ela não vai convergir para zero, não vai tender limite, não vai ter limite, na verdade, quando o x tende a zero. Tá? Então, esse é um exemplo bem interessante, né? De uma função que aparentemente, né, ela tende a zero, mas na verdade,
não existe, né, o limite quando x tende a zero de seno de π sobre x. Tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Desculpe aqui, às vezes, o não compartilhamento aqui da tela. É meio complexa aqui essa administração, né? Mas ficou bom aqui com o uso do caderno. Acho que ajudou bastante. Tá? Uma boa noite para vocês e até terça-feira.